Tensão racial tem nova explosão de violência nos Estados Unidos. Homem negro mata 5 policiais brancos em Dallas e deixa 7 feridos. O incidente expôs ainda mais a profunda divisão entre a comunidade negra e a polícia americana. Justiça autoriza a prisão de homem que confessou estupro e assassinato de uma agente de saúde em São Paulo. Revogada a prisão do pastor acusado de abusar sexualmente do filho da missionária Bianca Toledo. Polícia investiga envolvimento de milícias em 10 assassinatos de políticos na Baixada Fluminense. A disputa pelo poder em Brasília. 20 deputados querem a presidência da Câmara depois da renúncia de Eduardo Cunha. Empresas do pai de líder do PMDB no Rio de Janeiro ganham obras da Olimpíada sem licitação. Inflação de junho cai pela metade da de maio, apesar do preço indigesto do leite e do feijão. Numa feira de cosméticos em São Paulo, o chocolate que promete emagrecer. Está no ar, o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 12 agentes de segurança foram alvos de uma emboscada em Dallas, nos Estados Unidos. E o episódio acontece na mesma semana em que 2 negros foram mortos por policiais brancos no país. Um atirador negro e veterano da guerra do Afeganistão matou 5 policiais e feriu 7. 2 civis também ficaram feridos, né, Joseval? Exatamente, ficaram feridos depois de uma manifestação contra a violência racial. Nós vamos chamar a nossa repórter Iula Rocha. Um motorista bêbado atropelou e matou um adolescente de 16 anos na zona oeste de São Paulo. A vítima estava a caminho da escola ao lado da avó, que também foi atingida e está internada em estado grave. Está preso o homem que estuprou e matou uma enfermeira há 10 dias em São Paulo. E ele só foi para a cadeia por causa da insistência do delegado. A justiça tinha negado o primeiro pedido de prisão, mesmo com a confissão do criminoso. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revogou hoje a prisão do pastor Felipe Heiderich, acusado de abusar sexualmente do enteado de 5 anos, filho da pastora Bianca Toledo. A polícia não descarta o envolvimento de milicianos na morte de políticos na Baixada Fluminense. Foram 10 casos em 9 meses. A última vítima foi executada na frente do filho de 8 anos. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Uma citação à jornada de trabalho de 80 horas semanais chamou a atenção hoje em Brasília. Foi no segundo encontro em 2 semanas do presidente interino Michel Temer com empresários. E olha, com as reações negativas, a CNN divulgou nota em que afirma que o presidente jamais defendeu o aumento e que respeita os trabalhadores e os direitos constitucionais conquistados pela sociedade. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso será internado amanhã para a colocação de um marca-passo no Hospital do Coração, em São Paulo. Ele fez exames em casa e passa bem. A inflação oficial caiu em junho e ficou em menos da metade do índice registrado em maio. Mas alimentos como feijão carioca e o leite pesaram no bolso do consumidor. Veja daqui a pouco, corrida pela presidência da Câmara já tem pelo menos 20 candidatos. Mais de 90% de obras de unidades de pronto atendimento têm irregularidades. Prefeitura do Rio contrata sem licitação empresas do pai de líder do PMDB no estado. E o chocolate que é vendido com a promessa de emagrecer. Não perca, é já já. A renúncia de Eduardo Cunha deu início a uma corrida pela presidência da Câmara. Já são pelo menos 20 deputados candidatos. Líderes de partidos tentam antecipar a eleição marcada para quinta-feira. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai decidir na semana que vem se aceita ou não o recurso que pede o processo de cassação do mandato de Eduardo Cunha para que seja anulado.
Bem, o relatório do caso de Eduardo Cunha na Comissão de Constituição e Justiça negou que o processo volte para o Conselho de Ética por falta de fundamentação legal. Mas está mantida para a próxima terça-feira a votação do relatório que propõe anular a decisão do Conselho que deu seguimento ao processo de cassação. O empresário Ronan Maria Pinto, preso na Operação Lava Jato, deixou a prisão hoje, depois de pagar uma fiança de R$1 milhão. Ele ficará em liberdade condicional e deverá usar a tornozeleira eletrônica. De acordo com as investigações, Ronan Maria Pinto, que é dono do jornal Diário do Grande ABC, recebeu R$6 milhões no esquema de corrupção na Petrobras. O Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades em mais de 90% das obras das unidades de pronto atendimento do país. Na região metropolitana de Belém, a população espera por uma UPA há 3 anos. Em nota, o Ministério da Saúde disse que repassou R$1,5 milhão para a UPA de Santa Isabel do Pará e aguarda a entrega da obra. Nós não conseguimos contato com a prefeitura. Veja em instantes, empresas de pai de deputado ganham obras da Olimpíada sem licitação. Pesquisa mostra que adolescentes comem pouca fruta e bebem muito refrigerante. As novidades em uma feira de cosméticos em São Paulo. Tem até chocolate com promessa de emagrecimento. A gente volta já já. Duzentas crianças ficaram sem creche depois que a Prefeitura de São Paulo descredenciou uma ONG que administrava unidades da rede de ensino. A ONG é acusada de fraudes fiscais e de dar calote no salário dos funcionários. Uma pesquisa feita com adolescentes mostra que, na hora de escolher os alimentos, a maioria passa longe de frutas, verduras e legumes. Essa é uma das razões para o aumento da obesidade entre os jovens. Uma das cidades com maior número de imigrantes da Inglaterra votou em peso pela saída do Reino Unido da União Europeia. Mais de 60% da população veem os estrangeiros como uma ameaça. A Prefeitura do Rio de Janeiro contratou, sem licitação, 2 empreiteiras do pai do deputado André Lazzaroni, líder do PMDB na Assembleia Legislativa do Estado, para concluir obras olímpicas em atraso no Centro de Hipismo e no Velódromo. Os contratos somam mais de R$100 milhões. A Prefeitura do Rio não se pronunciou. O Comitê Olímpico, até o momento, também não se manifestou. Nós tentamos contato ainda com o Grupo Riva, com Paulo Roberto Moraes e com André Lazzaroni, mas eles não responderam. Segundo a Concremate, a equipe que fiscaliza as obras não é a mesma que foi responsável pela ciclovia Tim Maia. O presidente interino Michel Temer fez um pronunciamento para tranquilizar turistas e atletas para a Olimpíada do Rio. Em busca da beleza, o brasileiro ajuda a indústria de cosméticos a movimentar R$5 bilhões por ano. E também a desenvolver novos produtos como um chocolate, que segundo o fabricante ajuda a emagrecer. Boa noite. Boa noite, Brasil.